Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso curso de Desenvolvimento Infantil. Na aula anterior, nós começamos a entender o que é o desenvolvimento infantil e como ele acontece de forma ampla. Hoje, vamos dar um passo adiante e responder a uma pergunta muito importante. Afinal, como as crianças se desenvolvem? Para começar, eu quero te convidar a pensar em uma situação simples. Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, tenta de novo. Observa outras pessoas, busca apoio, até que aos poucos consegue se equilibrar e dar seus primeiros passos. Esse exemplo nos mostra algo essencial. A criança aprende fazendo, experimentando, interagindo com o mundo ao seu redor. E é exatamente isso que diferentes estudiosos do desenvolvimento infantil buscaram compreender ao longo do tempo. Eles observaram as crianças e perceberam que o desenvolvimento não acontece por acaso, mas segue certos processos que podem ser entendidos e acompanhados. Agora, não se preocupe. Aqui nós não vamos entrar em termos difíceis ou teorias complicadas. O mais importante é entender como essas ideias aparecem na prática, no dia a dia. De forma geral, todas essas teorias apontam para algo em comum. A criança aprende por meio da interação, da experiência e das relações. Ou seja, aprender não é apenas ouvir ou receber informações. Aprender é explorar, tocar, brincar, perguntar, testar, errar e tentar de novo. Por isso, sempre que pensamos no desenvolvimento infantil, precisamos lembrar que a criança não era um ser passivo. Ela é ativa, curiosa e participante do seu próprio processo de aprendizagem. E o que isso significa na prática? Significa que tanto em casa quanto na escola é fundamental oferecer oportunidades para que a criança participe ativamente. Em vez de apenas mostrar como fazer, é importante permitir que ela experimente. Por exemplo, ao invés de montar um brinquedo para a criança, podemos convidá-la a tentar. Ao invés de responder tudo imediatamente, podemos estimular que ela pense, questione e descubra. Essas pequenas atitudes fazem uma grande diferença no desenvolvimento. Agora, existe um outro ponto muito importante que precisamos conversar: o ritmo de cada criança. É muito comum no dia a dia fazermos comparações. Quem falou primeiro, quem andou mais cedo, quem aprende mais rápido. Essas comparações fazem parte da cultura, mas precisam ser vistas com cuidado. Cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento. Algumas crianças desenvolvem a linguagem mais cedo, outras demoram um pouco mais. Algumas têm mais facilidade com movimentos, outras com interação social. E tudo isso faz parte da diversidade do desenvolvimento humano. O problema das comparações é que elas podem gerar ansiedade, tanto nos adultos quanto nas próprias crianças. Quando uma criança é constantemente comparada, ela pode se sentir incapaz ou pressionada. E quando os adultos se baseiam apenas nessas comparações, podem deixar de perceber o mais importante: o progresso individual de cada criança. Por isso, o olhar mais adequado é aquele que observa a evolução da criança em relação a ela mesma. Por exemplo, se uma criança ainda não fala muito, mas começou a se comunicar por gestos ou sons, isso já é um avanço. Se ela ainda não consegue correr, mas já se movimenta com mais segurança, isso também é um desenvolvimento. Desenvolver-se não é uma corrida. Não existe uma linha de chegada igual para todos. O desenvolvimento é um processo e cada criança percorre esse caminho à sua maneira. E qual é, então, o papel do adulto nesse processo? O nosso papel não é acelerar, nem pressionar, nem rotular. O nosso papel é apoiar, incentivar e oferecer oportunidades. Isso significa criar um ambiente onde a criança se sinta segura para tentar, errar e aprender.
Significa valorizar pequenas conquistas, estimular a curiosidade e respeitar o tempo de cada uma. Por exemplo, quando a criança demonstra interesse por algo, como desenhar, montar ou perguntar, esse é o momento ideal para incentivar. Quando ela enfrenta dificuldades, o papel do adulto é acolher e ajudar, sem críticas ou cobranças excessivas. Ao fazer isso, contribuímos para que a criança desenvolva não apenas habilidades, mas também confiança, autonomia e vontade de aprender. E é justamente essa combinação, interação, experiência e respeito ao ritmo, que sustenta o desenvolvimento infantil de forma saudável. Para finalizar, eu quero te deixar com uma reflexão. Você tem observado as crianças ao seu redor respeitando o tempo delas ou comparando com as outras? Essa reflexão é fundamental para transformar a forma como nos relacionamos com a infância. Na próxima aula, vamos aprofundar ainda mais esse tema, entendendo como acontece o desenvolvimento físico e motor das crianças e como podemos estimulá-lo no dia a dia. Te espero lá!